Nós vivemos o tempo, né, da quarentena, o momento da pandemia, né? Mas apesar de tudo isso, o que a gente percebe? Nós percebemos que a missão de Jesus não parou. E que nos remete à reflexão do quê? Que nós temos que ter a confiança no Senhor, né? A esperança tem que semear o nosso coração, para que nós possamos ter realmente essa alegria de poder levar Jesus às pessoas, né? Irmãos, quantas vezes Jesus quer algo de nós? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo por Ele? E faz nos questionar também de quem é Jesus para nós, qual a resposta que nós temos dado com a nossa vida. E aqui nós conseguimos entender a importância de Pedro. Pede a Pedro para cuidar do seu rebanho. E que bem maior pode ter um pastor senão suas ovelhas? E ele confia então a Pedro. São Pedro é aquela pessoa que estava sempre do lado de Jesus, sempre questionando, sempre cutucando. O seu filho de Deus, o que você vai se ajoelhar e lavar meus pés? Aquele homem cheio de coragem, líder por excelência, né? Porque mesmo sem haver sido imposta aquela liderança, ele por sua natureza própria, né? Por ter aquela ousadia, aquela intrepidez, aquela valentia. Então Pedro não tem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Olha que autoridade, em nome de Jesus Nazareno, porque Jesus disse. Mas lá estava Pedro. Ele se levanta e diz: Mestre, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu, Senhor. Olá, seja bem-vindo ao canal da Paróquia de São Pedro Apóstolo de Arthur Alvim. Eu sou a Silene. E eu sou o Giba. E este é o último vídeo da caminhada de São Pedro. Todo mês de junho, a nossa paróquia se une em festa. É tempo de celebração e confraternização. E olhando para a vida de Pedro, louvamos a Deus por sua igreja, especialmente por nossa paróquia. Mas infelizmente, devido a esse isolamento, não pudemos nos reunir para celebrarmos e vivermos esse momento de ação de graças. Esses vídeos da caminhada de São Pedro, as transmissões das missas e os terços realizados pelos paroquianos foram uma forma que encontramos de nos unir a vocês. Como igreja, somos um só corpo. É o amor de Cristo que nos une há mais de 2000 anos. Foi a fé de Pedro e Paulo, a coragem dos apóstolos e o sangue dos santos mártires que regaram a igreja para que desse frutos. De geração em geração, essa mesma fé é transferida e guardada. E hoje, dia em que a igreja celebra a solenidade das pessoas de Pedro e Paulo, colunas da igreja, vamos aprender um pouco mais sobre esse tesouro guardado, a tradição apostólica. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, como vai? Eu me chamo Fernando de Souza, sou casado, tenho 36 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Cristina, também conhecida como Pingo. Tenho uma filha de 3 anos e minha esposa está esperando o nosso bebezinho, nosso menininho, José Léo, está no 7º mês já. E eu estou aqui para falar com vocês hoje de um tema maravilhoso, falar com vocês sobre a tradição apostólica e de um modo especial, tendo como foco, né, nós que estamos trilhando esse percurso, né, este caminho do conhecimento e do aprofundamento da vida de São Pedro, né, falar um pouquinho também sobre São Pedro com base na tradição apostólica, né? Vamos ver um pouquinho sobre o que é a tradição apostólica, qual é a importância dela para a nossa vida de fé, para a nossa vivência cristã, para que possamos, por meio dela, aprofundarmos cada vez mais na intimidade e no amor de Deus. Vamos lá? Para entendermos, então, o que é a tradição apostólica, nós devemos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica. No número 75, ele começa a falar sobre a tradição apostólica. No número 76, ele vai começar a falar sobre a pregação apostólica. Para nós compreendermos o que é a tradição apostólica, precisamos ter em vista a transmissão do Evangelho. E o Catecismo da Igreja Católica ele começa dizendo assim no número 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de 2 maneiras. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Nessa primeira parte, o Catecismo ele vem dizer para nós claramente que a pregação do Evangelho ela se fez de modo oral. Né? De modo oral. Aquilo que os apóstolos conviviam e vivenciavam com o Mestre, era esse o combustível para a pregação apostólica depois de Pentecostes. E o Catecismo continua dizendo que não é somente oralmente que os apóstolos receberam a mensagem evangélica, mas também por escrito, como também por aqueles varões e por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, por inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. O que o Catecismo está querendo dizer? Que a mensagem, a palavra de Deus para nós, ela se fez de um modo oral e de um modo escrito. O modo escrito, de um modo especial, nós temos aqui a Sagrada Escritura. Porém, nem tudo que Jesus falou e fez ficou escrito na Sagrada Escritura. A pregação dos apóstolos, então, até porque nós precisamos ter muito claro, a escritura naquela época era muito custosa, era muito difícil. Tanto que nós temos dentro de uma Bíblia, né, uma biblioteca. A palavra Bíblia, né, vem de biblioteca, né, uma coleção de livros. Nós temos aqui 73 livros. Então, quando nós vemos, por exemplo, um livro que um apóstolo ou um varão apostólico, né, nós temos alguns varões apostólicos, né, como, por exemplo, Lucas não era apóstolo, né, mas ele era um varão apostólico. Ele era aquele que, por inspiração de Deus,
escreveu o terceiro evangelho. Então, era muito difícil escrever. Por exemplo, era escrito em pergaminhos ou pele de animais. As letras precisavam ser pintadas, né? Quando a gente vai estudar as línguas antigas, o grego, o hebraico, né, o aramaico, nós vemos a dificuldade que é muitas vezes desenhar uma daquelas letras. Então, para se escrever um livro, era muito custoso. Hoje é simples, digitou no computador, rapidinho, mandou imprimir, tá pronto. Não era assim naquela época. Então, muita coisa era pregado e vivido. Então, a transmissão, o catecismo vai deixar isso claro, a transmissão viva daquilo que a igreja se faz também pela tradição apostólica, né? Então, a Sagrada Escritura é tradição apostólica, né? Ela vem também dos apóstolos. Foi passada a mensagem evangélica daquilo que se ouvia da boca dos próprios apóstolos, mas também daquilo que os apóstolos escreviam. Então, esta transmissão, ela é vivenciada oralmente, né? E por escrito. E o catecismo continua dizendo, número 77, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então, aquilo que é a mensagem evangélica, ela precisava ser guardada inalterada, né? Então, como que foi que os apóstolos, por inspiração do Espírito Santo, fizeram para que esta mensagem evangélica se guardasse inalterada? Bom, tem a mensagem evangélica por escrito. Mas tem também a mensagem evangélica que era confiada aos seus sucessores, né? Então, aquilo que os apóstolos falavam e viviam, porque Jesus concedeu à igreja, né, a infabilidade. Ao ministério petrino, né, o ministério de Pedro, o Papa, o primeiro Papa da igreja, a infabilidade. Nós vamos ver, por exemplo, no quarto Papa, né, o terceiro sucessor de São Pedro, São Clemente Romano, nós vamos ver como que ele mostra, né? Ele diz para nós, por exemplo, como foi o martírio de São Pedro, né? Um martírio tão cruento, mas belo de São Pedro, que se entrega, que se doa, que corresponde às expectativas de Jesus. Então, esta mensagem que é transmitida não somente como uma carta, não somente como um pergaminho, mas como algo vivo, é transmitido pela sucessão apostólica. Tanto que os sacramentos, por exemplo, eles estão firmados também na tradição apostólica. Se uma igreja que ela perde a sucessão apostólica, e nós vemos isso em algumas igrejas que se separaram, né, da igreja católica, ela perde os sacramentos, né? Ela perde, por exemplo, o sacramento da ordem, né? Pessoas que se diriam sacerdotes, elas não recebem ali o sacramento, porque a tradição apostólica, ela não traz consigo somente uma mensagem, ela não traz consigo somente algo do passado, né? Nós guardamos um pouco dessa ideia, que tradição é uma coisa do passado. Quando se fala da igreja, a tradição ela é viva.
ela é a vida da igreja. Ela é a vida do Cristo, porque a igreja é a continuação histórica da encarnação de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, no número 78 do Catecismo da Igreja Católica, o seguinte: essa transmissão viva, realizada pelo Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, né? Tradição apostólica e Sagrada Escritura não se desvinculam. Tanto que a interpretação correta da Sagrada Escritura, ela se dá por meio da Sagrada Tradição. E continua dizendo assim: através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Então, essa transmissão nós a encontramos hoje, né? Quando, por exemplo, nós vemos uma definição papal, né? Nós tivemos, por exemplo, a definição papal do dogma da Imaculada Conceição. Nessa definição, nós vemos que o Papa, ele deixa claro para nós uma coisa que a Igreja sempre creu. Não é que a Igreja passou a crer na Imaculada Conceição a partir do dogma. A Igreja sempre creu nesta verdade de fé. O que acontece somente é que, quando a Igreja não define dogmaticamente uma verdade de fé que vem inclusive da tradição apostólica, né, muitas vezes da própria Sagrada Escritura, quando não há esta definição, as disputas teológicas, elas podem ainda percorrer o assunto, né? Por exemplo, nós temos os dominicanos, por exemplo, eles tinham uma interpretação teológica de que a Virgem Maria, ela não era imaculada. Os franciscanos, né, eles acreditavam que Nossa Senhora é imaculada, né? A teologia da franciscana, ela trazia muito isso. Nós vemos depois Dom Scoto, né, discorrer sobre o tema de forma maravilhosa e trazer para nós, né, aquilo que está contido, aquilo que a Igreja sempre creu, aquilo que a tradição apostólica traz pelos séculos, né, até nós nos dias de hoje, nós homens do século XXI, né, e Nossa Senhora é Imaculada. Por que a Virgem Maria é Imaculada? Porque os méritos salvíficos de Jesus Cristo foram aplicados na Virgem Santíssima antes. Nossa Senhora foi salva antes. Antes no momento dessa concepção, que ela já nasce, né, imaculada, que ela já é concebida imaculada. Essa concepção sem a mancha, sem o pecado, acontece pelos méritos de Jesus Cristo. Não é por um outro meio, é Jesus Cristo Santo. E aí nós temos uma verdade que a Igreja sempre acreditou, sendo posta de uma forma belíssima, como nos foi posta por Dom Scoto e quem abordou o tema após ele. No número 81 do Catecismo da Igreja Católica, nós vemos o seguinte: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição,
ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. A Sagrada Tradição permite, né, que os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, transmitam integralmente, né? Eles difundam, conservem e exponham a mensagem da salvação, a palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro de São Clemente Romano, né? São Clemente Romano foi o 4º Papa, né? Ele foi o terceiro sucessor de São Pedro. Nós temos Pedro, Lino, Cleto ou Anacleto e Clemente, né? Clemente I, que ele morreu por volta do ano 90 ao ano 101, mais ou menos, né? Nós não temos a data precisa da morte dele. Mas São Clemente, por exemplo, estava vivo, ele já era Papa quando São João ainda vivia, né? Nós sabemos que São João ele morre por volta do ano 100. O Papa Clemente, né? São Clemente Romano, ele foi batizado por São Pedro, né? Ele foi batizado por São Pedro. Isso nós temos por tradição, né? A tradição ela vê isso, ela reconhece isso. E nós temos, né, na segunda carta de Clemente aos Coríntios, né, no número 5, São Clemente vai falar sobre o desprezo total ao mundo, né? É muito característico do cristianismo, né? A igreja ela nunca deixa de ser a mesma. A igreja é sempre a mesma. O que muitas vezes acontece são adaptações a determinadas realidades que às vezes são boas e às vezes não são boas, né? O evangelho ele tem que ser pregado de forma autêntica, vivido e interpretado segundo o mesmo Espírito que no qual ele foi escrito, que é o Espírito Santo de Deus. E diz assim, né, no número 5: este mundo deve ser desprezado. Por que São Clemente vai falar que este mundo deve ser desprezado? Diz assim: portanto, irmãos, renunciemos nossa estadia neste mundo e façamos a vontade daquele que nos chamou. Não tenhamos medo de nos apartar deste mundo, pois o Senhor disse: sereis como cordeiros no meio de lobos. Porém, Pedro o contestou e disse: o que ocorre então se os lobos devorarem os cordeiros? Olha só o que São Pedro está dizendo para Jesus Cristo. São Clemente Romano está narrando algo que vem da tradição. Pedro ele interpela Jesus e diz: mas e se os cordeiros forem devorados pelo lobo? E Jesus responde para São Pedro e diz assim: os cordeiros não precisam ter medo dos lobos depois de mortos. Vós também não deveis temer os que vos matam e nada mais podem fazer. Jesus está dizendo, né, pela boca de São Clemente Romano: se matar o corpo, você não precisa ter medo de quem vem para matar o corpo. Você tem que ter medo daquele que pode levar você para o inferno.
Você deve temer aquele que pode fazer você perder a salvação. E continua. Temei antes aquele que, depois que tiverdes morrido, temei antes aquele que, depois de tiverdes morrido, tem poder sobre a vossa alma e vosso corpo, para atirá-los na geema de fogo. Vós sabeis, irmãos, que a estadia desta carne neste mundo é depreciável e dura pouco. Porém, a promessa de Cristo é grande e maravilhosa, a saber, o repouso do reino que vem e a vida eterna. O que podemos fazer então para obtê-los, se não andar em santidade e justiça? E considerar que estas coisas do mundo são estranhas para nós, e não desejá-las. Pois quando desejamos estas coisas, nos desviamos do reto caminho. Desta forma, meus irmãos, nós vemos então que a palavra de Deus, ela permanece inalterada, né? Aquilo que os apóstolos pregavam, aquilo que os apóstolos ensinavam, nós temos a interpretação correta por meio da Sagrada Tradição. São João vai escrever no final do Evangelho, deixa eu pegar aqui, no final do Evangelho de São João, ele diz assim, capítulo 20, versículo 30. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não foram escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a Sagrada Escritura, ela contém a palavra de Deus viva. Para quê? Para que nós tenhamos a vida em Deus. Para que nós possamos ser salvos. A Sagrada Tradição, ela nos traz a interpretação correta da Sagrada Escritura. Num determinado trecho do Evangelho, está lá, nem todos podem interpretar, porque a história da igreja é clara, com diversas interpretações errôneas de pessoas que tomaram para si um encargo que não lhes era devido. Portanto, para que possamos ter a fidelidade do Evangelho de Cristo, devemos crer na igreja. Santo Agostinho, já no século IV, dizia: eu não creria nos evangelhos se a isto não me mandasse a Santa Mãe Igreja. Crer na igreja. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito por volta do ano 52, 20 anos depois de Jesus Cristo ter subido aos céus. Como que foi que os apóstolos pregavam o Evangelho? Qual era a Bíblia que eles usavam para pregar o Evangelho? Era a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa viva. Eles pregavam oralmente. Depois a pregação se tornou escrita. Mas durante 20 anos nós tínhamos a tradição. E aqueles que criam no Evangelho davam a própria vida. A própria vida para se manter ali na intimidade com o Senhor, para serem salvos. O primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, foi escrito por volta do ano 64, de 60 a 64, 30 anos depois. Até o último livro ser escrito, o último livro foi escrito por volta do ano 100. Então nós temos aí
70 anos. 70 anos de escrita do Novo Testamento. Os apóstolos morreram sem ver o Novo Testamento completo. Eles morreram sem ver o Novo Testamento escrito completo. Essa é uma questão de lógica. Por exemplo, São Pedro, ele morreu por volta do ano 64 a 67. São Pedro não viu muita coisa. Muitos dos escritos, mas ele morreu com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se fez carne, habitou no meio de nós. Nós temos a alegria de ter a Sagrada Escritura assim, ó, completa, sem faltar nenhum escrito. Temos essa alegria. 35.568 versículos temos na Bíblia Católica. E temos também a tradição para podermos acolher esta palavra viva e eficaz, penetrante, que divide alma e espírito. Esta palavra de Deus que vem para nos salvar, que ela vem de modo oral, vem de modo escrito, como diz o Catecismo da Igreja Católica, e é palavra de Deus para nós. São Pedro viveu e pregou. São Pedro é para nós um modelo de quem vivenciou. Vocês ouviram, experimentaram por meio das pessoas que me antecederam nestes vídeos, as passagens, São Pedro caminhando sobre as águas, São Pedro dizendo: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. São Pedro, ele estava ali acolhendo a todo instante as palavras de Deus que muitas vezes via do olhar de Jesus. Imagina como era maravilhoso poder colher a palavra de Deus do olhar de Jesus. Como aquela passagem em que Pedro, depois de ter negado Jesus, Jesus olhou para ele. Ali, Pedro acolheu a palavra de Deus. Nós também podemos. A palavra de Deus, ela vem para nós de diversas formas. Vem por meio da tradição, sem erro, vem por meio da Sagrada Escritura. Que possamos, com São Pedro, viver a palavra de Deus. Que possamos, com São Pedro, dizer para o Senhor: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Que possamos acolher aquilo que Deus tem para nós, seja pela Sagrada Escritura, seja pela tradição apostólica, seja pelo magistério da Igreja. Viva a Santa Igreja Católica. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Oi, turminha do Pedrinho, tudo bem? Eu sou a Luísa. Eu quero mostrar para vocês o desenho da Maria Rita. Ela pintou Vaticano e Pedro de ponta cabeça. Parabéns, Rita. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Nós agradecemos a você que esteve conosco durante a caminhada de São Pedro. Agradecemos também por estarem acompanhando toda a programação de nossa paróquia. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores da nossa caminhada, ainda dá tempo. Clique nos links que estão na descrição desse vídeo e venha com a gente aprender um pouco mais sobre a vida do nosso padroeiro. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. O vídeo de hoje fica por aqui, nos encontramos novamente numa próxima. Fiquem com Deus e até breve.
É muito legal mostrar os desenhos para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Até lá.